Atenção, senhoras e senhores. A partir de agora, a TV Mais orgulhosamente apresenta Show Mais. E com vocês, ele, Darcio Arruda. Alô, pessoal, muito boa noite. Muitíssimo obrigado pela atenção, pelo carinho. Obrigado. Aqui estamos para mais uma apresentação do Show Mais. E pasmem os senhores, pasmem as senhoras, o programa desta noite leva o número espetacular de 2.583. É um espetáculo. Bota fantástico nisso, Jimmy. E hoje o tema, nós vamos começar bem rápido o nosso programa, não vou ficar fazendo aquela abertura muito longa, porque o tema é muito importante para que possamos ter uma nova visão deste assunto que nós vamos focalizar, que eu vou contar já já. Bem propício mesmo para uma véspera de finados. Já vou falar já. Nós vamos falar sobre o luto, das mais variadas óticas. Porque o luto tem uma história, vem lá dos egípcios, vem de longa data, cada povo tem uma cor que simboliza o luto, existem os problemas psicológicos do luto, nas suas mais variadas fases. Tem gente que entra em luto profundo, digamos assim. Mas já nós estamos aqui com um especialista, um psicólogo que veio aqui nos ensinar essas variações sobre o luto para que possamos ter uma outra visão realmente desta passagem. É que cada religião também tem uma noção sobre a morte e vai daí também variar de acordo com os princípios de cada pessoa, de cada religiosidade, de cada tipo de fé. O negócio é simples, mas é complexo. É complexo, mas é simples, como tudo. Melhor, eu não vou explicar melhor, eu não sei. Eu não sei como é que eu vou explicar. Por isso que nós estamos aqui com um convidado que já vou apresentar para o senhor e para a senhora. Antes eu queria perguntar para os nossos meninos e meninas da parte operacional, que são jovens universitários de terceiro ano, quartanistas, quintanistas, pessoal que está fazendo o TCC, o trabalho de conclusão de curso, estão todos aqui ávidos também para esse tema. Eu acho bacana quando as pessoas gostam do tema, começando por aqui, o pessoal interno da televisão. Então, atenção, meninos e meninas, vocês... Olha, eu quero uma resposta curta, grossa e sincera. Não precisa gritar, que é antivéspera de finados. Já passou das 22 horas, então devemos manter um certo limite no nosso áudio. Vocês estão afins de colocar mais esta edição do Show Mais no ar? Sim ou não? Sim, Darcio! Pronto, olha só que gracinha. Então, atenção, senhores tripulantes, atenção, senhores passageiros. Aqui é o comandante Arruda, preparar a aeronave para decolagem imediata. E o tema desta noite vai ser o luto. Ô, Jimmy, levanta a fúria aí, meu. Mostra pra eles. Uhul, Jimmy, vamos lá. Conforme eu fiz na abertura do programa, nós vamos falar hoje sobre um tema no qual a gente não pensa muito. Aliás, a gente não se detém para pensar em relação a muitas coisas nessa vida. E acabam se tornando paradigmas, acabam se tornando... Nossa, que nem essa pilastra de concreto aqui, a gente não tem outra visão senão essa estreita da coisa. E eu tenho certeza que após o programa de hoje, nós todos vamos ter uma outra visão sobre o luto. Por isso, eu gostaria que vocês recebessem com palmas o convidado desta noite, o psicólogo Robson Soares. Obrigado. Obrigado, Boa Robson, noite. pela presença. Robson, o que é o luto? Bom, é interessante você falar que como é difícil falar disso. Hoje é tabu se falar da morte, se falar do luto, do que da sexualidade. É verdade. Se fala mais sobre a sexualidade do que a morte.
O luto é interessante porque é uma perda. Toda vez que nós falarmos, todo o processo que nós escrevemos hoje sobre luto, vale para qualquer perda que você tenha na sua vida. Como nós estamos com véspera de finados, vamos falar um pouco, focar mais nesse sentido. Mas uma perda que você tenha de algo que sempre estava ali, eu chamo isso de luto. Pode ser de um também. namorado, de uma namorada. Namorado, perder o emprego, perder o término da escola, o término o encerramento de qualquer ciclo também caracteriza. Sempre quando há um cerceamento de uma atividade muito apegada a nós. E algo que você faz rotina e que é muito próximo a você. Eu chamo isso de luto também. Uhum. É interessante que quando se fala de perda de pessoas, tem uma frase que é interessantíssima, que é: quando você perde uma criança, você perde o futuro. Quando você perde um idoso, você perde o passado. Então, o primeiro passo, quando se fala de luto, é você entender que tem certas coisas que não voltarão, que é a maior dificuldade que as pessoas têm. Quando há um falecimento, quando há um término, aquilo não vai voltar. É saber que nunca mais vai ter a chance ou de reaver esse emprego, ou de rever essa pessoa. No caso do emprego, pode até voltar, mas a forma é diferente. Tem que ser uma evolução. Perfeito, né? Perfeito. Justamente porque se trabalha em terapia, quando há um luto em família, é que ocorre uma evolução. Eu costumo dizer que quando a pessoa evolui é quando ela trabalha aquele luto, a perda daquela pessoa, como uma homenagem. Ou seja, ela começa a viver em homenagem a ela e não tristeza de não tê-la mais. Porque o luto, o falecimento, é uma ausência eterna. É uma ausência daquela situação que não voltará mais, ou daquela pessoa que não voltará mais. Então, o primeiro passo que tem que ter em mente é que aquilo aconteceu, né? Aquilo aconteceu, e que aquilo vai crescer comigo, vou evoluir ou não com aquela situação. Agora, Robson, aprendizado. A gente vê fotos antigas, né? Quando vai na casa da avó, do biso, da bisa, aquelas fotos amareladas, né? Aí, olha lá, a tia Amélia, ela está toda de preto, né? Ela estava de luto do tio não sei das quantas, né? Aquela famosa viúva, a viúva negra. Não tem mais isso. A sociedade aboliu, ou em determinadas partes do mundo, talvez nos interiores, digamos assim, de países da Europa, possam manter essa tradição. É interessante que o luto está vinculado ao significado das coisas. Então, você pode se vestir de preto e ter um significado para você, para uma sociedade. A sociedade, tempos atrás, tinha um significado maior o luto. Você não podia sair de casa, tinha alguns dias que você se mantinha afastado da sociedade. Hoje o luto... Podia ouvir música. Podia ouvir música. Não pode. Que é isso? Faz só 6 meses que o tio morreu. Tinha um ritual. Depende muito de cada local, de cada cultura. Mas... cada um, independente, falar assim, eu não ligo muito, teve um falecimento, mas eu não estou ligando muito. Mas ele tem alguma forma de lidar com aquilo. É interessante, que nós vamos falar daqui a pouco das fases do luto, que a pessoa vivencie todas as fases. Porque se ele não vivencia essa fase... não expurga. Não consegue. É que nós chamamos na psicologia do catarse. Ele precisa passar por esse processo, porque senão isso pode vir de forma tardia. Vem num momento que às vezes... recalca, né? Eu ouço muito o pessoal falar assim, olha, eu não chorei no enterro do meu pai e da minha mãe. Mas em determinado dia eu estava lá trabalhando e comecei a chorar. Então o luto para ele veio de forma diferente. Vamos pegar o contexto de falecimento, de cemitério. Sempre no cemitério alguém toma a iniciativa. Alguém vai ser aquela pessoa que não vai ficar chorando, que não vai cair, mas que vai tomar todas as diretrizes necessárias. De pagamento das coisas, da coroa, da entrega de... Ele vai ser a parte administrativa... ele vai ser a fortaleza. Porém, quando encerrar aquele processo, ele cai. Precisamos vivenciar o luto. O que não pode acontecer, ele vai falar assim, olha, eu tive um luto na família, seja perda de emprego, seja perda de ente querido, eu preciso vivenciá-lo. Eu não posso fingir que não aconteceu. Você falou uma grande verdade, é que todos nós, vocês também de casa, podem se lembrar quando isso aconteceu, todos nós já passamos por isso. Sempre existe realmente uma pessoa que toma todas as providências, né? Vai na administração do cemitério, vai não sei das quantas, encomenda a coroa, faz absolutamente tudo. Depois, tchum, entra... ele acaba caindo. Caindo. Porque nós chamamos a psicologia do líder da revolução. Em algum grupo, em alguma determinada situação, alguém vai tomar a frente de ser líder.
E só que esse líder, ele, a partir do momento que ele terminou o papel dele, ele precisa também ser liderado, ele precisa também desse apoio. Agora, interessante são as cores. Eu até marquei aqui, ó, na África do Sul, o vermelho simboliza a morte, o luto. No Egito, o amarelo. Na Tailândia, o roxo. Olha só que interessante, no Irã, o azul. Mas, de maneira geral, o branco é no Oriente, não é? E o preto em países cristãos, é isso? Isso, porque o conceito da cor, pegando o conceito psicológico da cor, ela tem a única função de você olhar para ela e te dar um significado. Vamos pegar o exemplo dos faróis, né? Verde, vermelho e amarelo. Qualquer lugar do mundo, você bate o olhar na cor e aquilo vai te trazer um significado. O luto, culturalmente, também ele tem que dar um significado. Por exemplo, você pode chegar em casa e falar, olha, eu tenho essa correntinha que eu ganhei do meu pai, que ele faleceu. Então, aquela correntinha vai ter um significado para você, que às vezes não tem para outra pessoa. As cores, ela tem a função de dar um significado coletivo. Tanto é que nos velórios, vocês vão concordar comigo também, sempre a pessoa usa uma pecinha, um lenço, não é? Que nem eu hoje, para fazer sobre o luto, eu pus a gravata preta, o lencinho preto, não é? Simbolizando também, não é? O luto, não é verdade? Porque a ideia é essa, a pessoa que olhar essa cor vai entender o processo. Então tem que ser algo cultural, algo que para todos. Existe o luto individual, que significa para cada um, seja aquela correntinha, seja aquela foto, e tem que ter, as cores têm a função do cultural do grupo. Agora, há algum tempo, algumas décadas, a viúva não casava nunca mais, não tirava nem o luto. A mudança da sociedade determina também a mudança dessas características do luto, né? Sim, porque a sociedade ela evolui e a sociedade, cada vez mais, ela está ligada a coisas que não tinham valor anteriormente. Anteriormente, se eu pegar uma década, não vamos nem longe, vamos pegar a década de 80, o estar com a família tinha um significado que hoje já não tem mais. É verdade. Nós já falamos em outros programas sobre como mudou a família hoje. Então, o conceito mudou. Existe essa evolução, mas a forma de você lidar com a perda continua a mesma. Interessante também essa observação que existe agora aqueles adesivos que você põe atrás do carro, né? O papai, a mamãe, às vezes 5, 6 filhos, cachorro, gato. Por quê? Porque muitas vezes são 2 filhos que ele já tinha do primeiro casamento, ela já tinha um filho do primeiro, e forma-se uma nova família que não tem problema nenhum, né? Tem de se dar bem, isso sim. Aliás, Khalil Gibran Khalil já dizia, sim, vossos filhos não são vossos filhos, são filhos de vossas ânsias e desejos, né? E nem sempre os membros de uma família moram sob o mesmo teto também. Sim, sim. O conceito da família mudou, então, consequentemente, o luto mudou. Vamos pegar um exemplo da idolatria. Nós tivemos aí, recentemente, um cantor sertanejo que gerou o luto dele, o falecimento dele gerou um luto coletivo, que o Jung chamava de inconsciente coletivo. Ou seja, todos sentiram na pele, claro, a morte desse ídolo, cada um de uma mesma forma, ou seja, muitas pessoas falando da mesma Claro, e mais recentemente também com o ator Domingos Montaner, sim, né? Que estava protagonizando o Velho Chico, da Globo. Dias antes, ele gravou uma cena na qual ele é levado pelo próprio rio. E olha que coincidência, né? Que coisa impressionante aconteceu com ele. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo. Okay. Depois você disse que trouxe 5 fases do luto. 5 fases do luto. 5 fases do luto. Vamos ver quais são essas fases logo após o nosso intervalo. Até já. Atenção, a TV Mais adverte. O programa Show Mais causa dependência cultural. Mas você acha que eu ia esquecer de um patrocinador que está conosco desde o primeiro programa? Desde o primeiro programa, já 12 anos e meio. Desde o primeiro programa, 12 anos e meio. Por incrível que pareça, eu me refiro a LL Presentes da Rua Laura 740, na Vila Bastos, em Santo André. Eila, só de vitrine aí, que antigamente, showcase, né? Tem mais de meio quilômetro, tudo de vidro temperado, artigos de primeiríssima qualidade. Dê um pulinho lá na LL, agora tem as consultoras, elas vão escolher, vão orientar você, leve sua
sua casa fotografada, né, com o seu celular. Olha, eu quero mudar o lobby, quero mudar a sala de jantar, quero mudar a cozinha. O que você sugere? Se não der para ver através das fotos, não ter a percepção exata, elas vão até a sua casa. Aí depois voltam todas, tomando um cafezinho, um chazinho, e você escolhe, repito, o melhor para o seu lar. LL Presentes, Rua Laura, 740, na Vila Bastos, em Santo André. Pronto, estamos de volta. Eu li uma frase hoje, quando eu estava fazendo um levantamento sobre um luto, que eu fiquei impressionado, e é a pura verdade. Por que os mortos recebem mais flores do que os vivos? Interessante, né? Você sabe dessa daí, né? Porque o remorso é bem maior do que a gratidão. Não é? Então, se você tem papai vivo, mamãe viva, vovô, vovó, biso, bisa, não é? Torne-os mais felizes no dia de amanhã, porque nunca se sabe. Verdade. O que pode acontecer, inclusive, com qualquer um de nós, não é verdade? Verdade. Robson, vamos então às 5 fases. Eu não imaginava que o luto tem 5 fases. Todo luto, todo processo de luto, ele sempre tem 5 fases. E o importante, vivencie todas as fases. Todas elas. E cada fase, ela pode durar de acordo com... Cada pessoa dura um período. Gente que dura 1 ano, gente que dura 5 anos, meses, mas vivenciar cada fase é importante. Tá. Nós temos aí, Amanda, querida, as fases do luto. Ah, vamos lá então, Robson. Então, nós temos a primeira fase, Darcy, que é a negação. Quando você perde alguma coisa, a primeira coisa é negar que aquilo realmente aconteceu e culpar alguém que não seja você. Então, vamos dizer que quando há o falecimento de alguém, ele Pode fala... vir e voltar, viu, Amanda? Ele fala, quando há o falecimento de alguém, a primeira coisa que ele faz é culpar o médico, Tá. é culpar o hospital. Eu vivenciei... Eu não acredito, não acredito. Eu vivenciei uma história no hospital de um pai que a esposa tinha falecido e pegou a filha e falou, tá vendo esse hospital? Foi ele que matou sua mãe. Então ele começa a negar que Tá. aquilo realmente aconteceu e ele precisa achar culpados para isso. Tá. Tá? Vamos para a segunda? Vamos para a segunda. Vamos para a segunda, Amanda, por favor. Raiva. Então, a partir do momento que você vivenciou a negação, ou seja, começa a perceber que realmente aquilo aconteceu, você entra num processo de raiva. Então a pessoa ela fica agressiva, ela, por exemplo, se faleceu a mãe, o pai começa a evitar a criança, que é a forma que ele tem de falar, olha, ela me lembra a minha esposa, essa criança me lembra a minha esposa, então vou evitar. Começa tem muitas pessoas que aumenta a libido sexual nesse Sério período de mesmo? raiva, que é uma forma de ele conseguir esquecer o que está acontecendo. Então, cada um tem uma raiva diferente, que pode ser não aquela raiva agressiva de quebrar coisas, mas ela pode ter comportamentos de fuga, que é também uma forma de raiva. É essa fase que dá um vazio no estômago, aquelas enxaquecas, a pessoa... Sim, começa a acontecer tudo. Começa- Começa, vamos usar um termo antigo, né? Começa a cair a ficha, né? De que aquela pessoa não vai voltar mais, que aquela situação realmente aconteceu, que ninguém é culpado e ela vai ter que vivenciar com isso. Então ela começa com raiva dela mesmo, ela começa a se questionar se os comportamentos que ela teve não poderiam ser diferentes e ela começa a vivenciar, peraí, eu sou o problema, eu que acabo acontecendo, então começa. É que nem comprimido para gripe, gente. Comprimido para gripe não cura a gripe. Você vai sentir-se melhor com os sintomas até o tempo te curar. Isso. Não, tome durante 10 dias que 10 dias a gripe vai embora mesmo. Mas ele precisa vivenciar essa raiva. Quando chega pessoas em consultório que está nesse período da raiva, nós instruímos a ele a botar isso para fora, sempre escrevendo. Uma brincadeira que eu sempre faço, mande e-mail para você mesmo, né? Tá sentindo raiva? Manda e-mail para você mesmo. Que depois você lê e vai falar, nossa, eu estava pensando isso. Será que certo. realmente estava certo? Tem várias situações. Muito interessante. Vamos para a terceira fase. Nós temos ali a barganha. Tá. Então, a partir do momento que você negou aquilo, culpou alguém, depois você percebeu que a culpa não é daquele local, não é daquela pessoa. Aí ele começa, o processo de raiva, depois ele começa a barganhar. O que é barganhar? Ah, eu perdi minha mãe, perdi meu pai, ele não fez tudo o que ele queria na vida, então eu vou fazer. Então, a partir de hoje, eu serei diferente. A partir de hoje, vou fazer tudo diferente do que ele fez. Né? Vou dar um exemplo pessoal que é interessante. Quando meu pai faleceu, muitas coisas que ele queria fazer, uma delas era conhecer a Cataratas de Iguaçu. Então, todo mundo falou assim, não, olha,
como ele não conheceu, agora todo mundo vai conhecer, né? E algumas pessoas até hoje não conheceram esse local. Então você faz um acordo com o universo ou com a religião que ele segue e fala, ó, então já que ele não vivenciou tudo que ele, eu vou fazer isso por ele. Mas só coisa boa pode assumir também? Mas é interessante que 90% da barganha eles não cumprem. Ah, só para ter uma negociação. Só falar, tá vendo? Ele não cumpriu, ó, ele só trabalhou, eu não vou fazer isso, eu vou ter meu tempo mais livre. Perfeito. E ele acaba depois... Não vou ser bobo, entre aspas, que nem ele. E depois acaba indo... até os últimos dias da vida dele, isso comigo não acontece. Não vai acontecer. E ele faz essa barganha que também é um processo de luto, mas depois ele acaba voltando da mesma forma. E o tempo passando, que é o tempo, repito, que vai curá-lo. Vai curá-lo. É o tempo. Vamos então para a quarta fase, Amanda, por favor. Nós temos aí essa é brava, hein? A depressão. Mas a depressão não é aquela doença que é transtorno depressivo que nós falamos falamos muito por aí. A depressão é justamente quando ele começa a olhar que tudo aquilo que ele barganhou, ele não vai fazer. Então vamos dar um exemplo. Ele perde o emprego. Então foi um luto para ele. Aí ele fala, se eu tivesse feito diferente, próximo emprego eu não farei assim. A empresa que foi ruim, não me pagaram, tal. Depois ele percebe que eu vou fazer diferente na próxima empresa. Depois ele descobre que ele não está fazendo diferente, então ele se sente depressivo. E talvez ele tenha feito até um péssimo negócio de sair do emprego A e ir para o B. E ele começa nesse momento. Vamos pegar o luto do ente querido. Nesse momento ele fala assim, peraí, eu não vou cumprir. Eu falei que eu vou fazer diferente dele, mas eu não vou cumprir. E aí começa a baixar a tristeza. Ele fala, peraí, ele faleceu mesmo, ele não volta mais. E aí entra o processo de choro. Tem muita gente que chega no processo de depressão e que começa a chorar. Tá. Ele não chora antes, mas ele chega nesse processo. Tá. Com o passar do tempo, nós chegamos à quinta fase, que é a mais tranque, que nem disse. É a aceitação. Essa aceitação pode durar. A pessoa pode chegar nessa fase em 1 ano, em 1 mês, como eu já tendo pessoas, Darcy, que estão nessa fase, não chegaram na fase de aceitação e já são 15, 20 anos. A pessoa perdeu o ente querido, mesmo com pai, tratamento, Robson? Mesmo com tratamento, porque ela não consegue evoluir nas fases. Ela fica na negação e não sai da negação. Eu atendi no consultório uma moça que ela perdeu o pai há 14 anos atrás. E até hoje ela não aceita que ele foi embora, ela fala da instituição, ela critica a própria mãe, ela critica até o convênio funerário. Mas em nenhum momento ela olha para ela que ela tem que evoluir para frente. E o que acontece? Ela fica patinando a vida dela, ela fica o tempo todo querendo que isso volte e culpando os outros. Então, mesmo em terapia, ela foge muito da terapia. Quando você começa a trabalhar esses assuntos com ela acaba fugindo. Está tocando em assunto que ela não está gostando. Ela vai embora, ela some e depois ela reaparece. Mas ela não passa de fase, ela se recusa a passar de fase. Porque na situação que ela está vivenciando, na família, é cômodo para ela estar na situação da negação, de culpar alguém por o que está acontecendo. Uma coisa que eu vi também, achei interessantíssima, a gente precisa tomar muito cuidado, é o comprometimento com as crianças, não é? Da família. Geralmente ainda tem adolescentes, ou tem crianças mesmo, 6, 7, 8, 9, 10 anos, que reagem também como um reflexo daquilo que o pai ou a mãe estão praticando, né? É importante, quando se fala de criança, entender qual é a visão da família sobre o luto. Então, pais é importante. A gente dá muita dica, fale sobre sexo com o seu filho. Fale sobre luto com o seu filho também. Fale sobre morte, sobre finitude. É difícil? É, porque às vezes nós mesmos não sabemos lidar com isso. Mas é importante que a criança entenda que tudo tem um começo, meio e fim. E o importante, ocorreu um falecimento na família, não mintam. Olha, ele foi buscar um pão e daqui a pouco ele volta. Ou ele foi trabalhar longe e depois ele volta. Está viajando. Está viajando. Baseie-se no que a família acredita do luto. Teve um caso interessante que eu atendi aqui em Santo André, uma mãe que me chamou para que eu ajudasse a dar a notícia para os filhos, ela tem um casal de filhos, que ela estava com uma doença terminal. Então, estava já fadado para ela falecer, porque ela não tinha cura. Então, ela veio até lá para que eu ajudasse a dar notícia para os filhos. Então, ter todo esse sistema do que é importante, o que é o pertencer, o que é o começo, meio e fim, o que ela acredita. Então, foi um processo bem demorado.
Não que a pessoa não vá, não, quando acontece não vai ligar. Não, mas vai suavizar, inclusive vai percorrer com maior facilidade essas cinco fases. Essas 5 fases, né? Todos nós vivenciamos essas fases, todos nós. Cada um à sua maneira e cada um a seu tempo. Sabe onde é que eu não vi aí nessas fases, Robson, me permita eu te perguntar? É o arrependimento, não é? Porque todos nós temos arrependimento. Quando a gente perde um amigo, uma pessoa, e às vezes perder não precisa nem falecer, não é? Você sempre se arrepende. Puxa, eu ia falar aquilo, não falei. Eu ia dar um presente, está aqui guardado, ainda não dei, agora não vou. É um período importante também, né? Entra na barganha, né? A barganha tem muito isso, né? Entra na barganha. Eu ia entregar isso, não conseguia, então agora eu vou aproveitar o que eu tenho hoje, eu vou dar valor ao que eu tenho. Entra no conceito da barganha. Porque sempre quando há um arrependimento, você precisa negociar algo. Olha, esse amigo eu perdi, não consegui falar o que eu queria, mas o próximo amigo eu não vou deixar isso acontecer. Agora, para terminar, Robson, já estamos quase em cima da hora, né? Milhares de pessoas irão aos cemitérios amanhã, não é? E vão reagir das mais variadas formas, não é? É para se ir contente, é para se levar uma flor com alegria, não é? Ou tentar remoer tudo aquilo que aconteceu, que nem você falou, 15, 20, 30 anos. Na espiritualidade, como se deve agir? Qual é a função de ir ao cemitério? Nós chamamos de rito de passagem. Ou seja, a pessoa precisa ir até lá para ela, assim... É uma discussão muito grande, fala assim, mas realmente precisa se ir ao cemitério? Eu posso pensar sobre isso? Mas ir ao cemitério faz um rito de passagem para as pessoas. Ela precisa se deslocar para que ela entre no processo da barganha. Falou, eu estou fazendo a minha parte. Eu estou vindo até aqui. Eu estou, entre aspas, sacrificando em prol de você. Então, é importante a partir do momento que é um rito de passagem e que você acredite nisso também. Mas o mais importante dessa é que cada um faça aquilo que realmente ele acredita. Com certeza. Queremos agradecer muitíssimo a presença do Robson Soares, psicólogo. Vai entrar no ar aí o telefone de contato, os e-mails. Muitíssimo obrigado, Robson, por ter vindo. Obrigado mais uma vez pelo convite. Nós que agradecemos. Não percam à meia-noite o programa Clique Noite com ele, Edmir Cleto. E o J mais à meia-noite e meia. Va bene, per ora solo. Una buona sera a tutti, dormire con Dio, parliamo domani e riposare in pace. Ci vediamo domani, bella, ciao, ciao. Aqueles que amamos nunca morrem, apenas partem antes de nós.